Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Esse é o podcast Educação Audiovisual na Prática, o podcast da Semente Escola de Educação Audiovisual. Nessa segunda temporada do podcast, eu, Ana Bárbara e Felipe Barchetti estamos de volta para compartilhar com vocês as possibilidades criativas e pedagógicas do audiovisual na educação para as infâncias. Nossa proposta com essa segunda temporada é aproximar educadoras do chão da escola com pesquisadoras e também com profissionais da educação e do audiovisual, para poder ouvir um pouco das suas experiências em sala de aulas, os temas de pesquisa, as dificuldades e também os desafios, né, que elas têm para falar um pouco para a gente, e como é levar a linguagem audiovisual para a escola. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre um tema que é muito importante para a gente, que é o Cine Clube na escola, e também sobre curadoria de filmes para as crianças. A gente vai refletir um pouco sobre as possibilidades pedagógicas de trabalhar com filmes para as infâncias e tudo isso a partir das experiências dessas duas convidadas que são para a gente assim muito especiais. Assim, é uma honra ter aqui com a gente Valdenise Pimentel e também Beth Carmona. Sejam bem-vindas. Olá, minha gente, uma satisfação estar de volta nessa segunda temporada do podcast. É uma proposta que a gente tenta expandir uma reflexão que tenha como vinculação o chão da escola, né? Então, uma reflexão que passa pela teoria, passa pela prática, mas que tem o objetivo final de contribuir com as suas práticas no chão da escola, né? Então, nessa temporada, a gente vai sempre trazer duas pessoas buscando algum diálogo que fortaleça a prática no chão da escola, mas traga aportes também de outros campos, né, da comunicação, das artes, né, da abordagem na universidade, das teorias, que possam contribuir com você. Então, é uma satisfação estar aqui novamente e estar aqui com essas duas grandes queridas e amigas e parceiras também de trabalho, né? Então, passo a voz aqui, a fala para vocês, gente, se apresentarem como vocês quiserem, né? Val e Beth, fiquem à vontade. Olá, pessoal. Eu quero, antes de mais nada, agradecer, né, a oportunidade de estar aqui nessa roda de conversa com vocês, dizer da minha alegria de estar na companhia de Beth, de Ana, de Felipe. Meu nome é Valdenise, minha formação é em pedagogia. Eu sou do chão da escola, fui professora de educação infantil, do ensino fundamental, comecei minha trajetória nas escolas privadas, depois fui para o espaço público, como coordenadora, como supervisora nesses espaços, e foi a partir dessa experiência que eu pude ter um contato mais próximo, mais estreito com essa relação cinema e educação. E aí é sobre isso que a gente vai conversar daqui a pouco, né? Um pouquinho mais sobre isso. Bom, eu também agradeço muito o convite e estar nessa roda de conversa é muito gostoso, porque a vida da gente hoje é voltada para isso, né? É em acreditar na produção infantil, de conteúdos audiovisuais que possam, de alguma maneira, fazer uma diferença na vida das crianças, que possa trazer educação, cultura, né? E acender ali uma luzinha através de uma história, através de uma imagem, numa série de situações e temáticas que possam ajudar essa criança a se desenvolver. E eu sou uma produtora, né, de muitos anos, tenho mais de 30 anos de carreira, passei por várias televisões, passei pela TV Cultura de São Paulo, onde a gente fez um trabalho nacional muito importante, passei depois pelo canal da América Latina Discovery Kids e Animal Planet, onde também tive oportunidade de me relacionar com toda a cultura da América Latina, que foi muito básico para entender, né, que o Brasil também faz parte dessa cultura da América Latina e tem as suas cores e as suas semelhanças e as suas diferenças, né? Trabalhei depois na TVE do Rio de Janeiro, né, a TV educativa, que também, digamos, era
uma emissora federal, que me deu também uma noção de Brasil bastante interessante, né, na relação com todas as emissoras educativas do Brasil, e produzindo e aos poucos me orientando para a produção infantil, a produção infanto-juvenil, que me levou a estudar e a conhecer profundamente pessoas, grupos, criadores, produtores, escritores, pessoas que de alguma maneira trabalham com esse universo e realizam um trabalho que eu acho que está na memória de muitas crianças, seja do passado, né, quando a gente foi criança, seja do momento, né, da atualidade, pela força das imagens. Então, prazer estar aqui para falar sobre educação e esse mundo audiovisual. Obrigada, Beth, obrigada, Val. Realmente é um tema que eu falei, né, assim, que é muito importante para a gente, assim, e ao longo da nossa experiência na escola, a gente percebe, assim, que o Cineclube é essa base, né, estruturante para introduzir, vamos dizer assim, o audiovisual na escola, né? E eu lembro, assim, de uma experiência que a gente teve na escola na qual Val Denise foi a coordenadora pedagógica, né, que a gente começou um projeto lá, justamente com o Cineclube, né, sendo essa porta de entrada, assim, também para chegar na escola, né. E nada mais convidativo de que chamar, né, todo mundo para assistir filmes juntos, né, essa experiência de assistir coletivamente um filme ou um conjunto de filmes, e todo mundo ali, e isso foi uma experiência reproduzida em vários outros espaços, né, mas eu destaco um aqui para a gente começar já nesse esse começo, relembrando algumas coisas, que foi uma experiência de início mesmo, né, foi quando a gente conheceu o Val, e a gente fez um cineclube temático, né, uma sessão de cineclube temático com o tema das brincadeiras, né. E uma curiosidade, assim, é que a escola, a gente já conhecia a escola, né, e voltou para abrir dar início a um projeto, e a gente ficou sabendo que a escola, por uma situação circunstancial, não oferecia, o recreio para as crianças, né. E isso nos deixou, assim, um tanto, preocupados com isso, né, porque eu me lembro de quando eu era criança, meu Deus do céu, o recreio era o espaço maravilhoso para a gente, né, extravasar e estar se relacionando. Então a gente propôs, né, para Val e que a gente fizesse uma sessão com brincadeiras. Escolhemos uns filmes e essa foi uma sessão maravilhosa, assim, porque não só para as crianças, né, mas eu acho que para toda a escola, né, porque foi um convite também para as professoras, para a coordenadora, né, repensar esse espaço da brincadeira. E e foi muito especial, porque além da gente ter exibido os filmes, a escola fechou esse dia, né, para brincadeira, assim, de uma forma muito generosa, né. Assim, foi impressionante. O turno da manhã, o turno da tarde, e passamos lá uns 4 filmes e depois foi liberado para brincar. E foi aquela algazarra, e vocês imaginem, né, no que isso resultou. E esse processo de pensar, né, essa sessão, né, parece muito simples, isso, pensar a escolha do filme, fazer essa atividade, mas ela decorre do antes, durante a sessão e o depois, né. Enfim, queria inicialmente trazer isso, né, e eu acho que Valpo depois pode aprofundar, mas eu queria que o Felipe viesse também para a roda, para falar um pouquinho. Boa, bem, boa lembrança esse exemplo que você trouxe para a gente iniciar, muito bom, porque ele elucida assim com muita clareza assim a potência pedagógica do Cineclube na escola, né? Quando a gente pensa as questões de fundo que estão num trabalho com o audiovisual e o cinema na escola, a gente, antes de chegar no audiovisual, a gente pensa no que vem através dessas experiências, né? Então a gente pensa na sensibilização que é promovido, né, através da apresentação dos filmes, né, da relação estética sensível, política também, com os filmes, a dimensão política no sentido mais amplo que a gente pode pensar, né? A gente pensa essa dimensão da construção de uma relação de empatia, né?
do fortalecimento dos vínculos de comunicação, né? De uma experiência que ela é colaborativa, integradora, né? E com isso a gente consegue disparar através desse tipo de experiência que vai consolidando uma cultura colaborativa na cultura escolar, digamos assim. Ela vai qualificando a cultura escolar, as relações entre as professoras e os estudantes, né? Dos estudantes com os funcionários da escola. Então, a gente, de algum modo, humaniza as relações, se podemos colocar desse modo, né? Então, pessoas que ali cumprem papéis específicos, né? Profissionais, né? Que exercem relações de poder umas com as outras, de repente, todos sentam olhando para o mesmo lado, né? Para a mesma tela, e depois partilham os seus afetos. E isso é uma experiência profundamente transformadora na medida em que democratiza as vozes, né? E desconstrói essa hierarquia da educação tradicional, né? Então, por isso que o Cineclube para a gente é tão importante. E ele é a base também dos processos que a gente trabalha posteriormente, com práticas de criação audiovisual, seja ela cinematográfica ou não, né? Mediação de atividades de pesquisa, tutorias, né? Ou mesmo criação de filmes com as crianças na escola, né? É por isso que essa é a nossa base. A gente sempre parte do Cineclube e volta para o Cineclube, depois dá movimento para o processo dentro da escola, né? Bom, e aí quando as crianças passam a produzir suas próprias imagens, a coisa dobra, né? Porque daí elas produzem, assistem no Cineclube, vai e volta. Né? E aí é aí que eu trago o gancho para a Val, né? Porque teve uma conversa que a gente teve, Val, que você chegou e falou assim, o Cineclube na escola abre as telas da existência da escola para si mesma. Eu fiquei, assim, eu achei muito bonita a frase, sabe, Val, quando eu ouvi, me tocou muito. Mas como educador, o que você quer dizer com isso? Então, Felipe, você foi partilhando aí do teu olhar, né, sobre essa experiência cineclubista e eu fui rememorando, né, esse movimento todo, que é um movimento de entrega mesmo, né? É um movimento que vai contagiando, que a gente vai se entregando nessa relação com o outro mesmo. E é antes, durante e depois, né? Porque antes, nesse momento, nesse envolvimento, nesse preparo, nesse cuidado, mas ao mesmo tempo já esse diálogo se intensificando. No momento da experiência cineclubista propriamente dita, né, que quando a gente exibe aos filmes e a gente vai dialogar sobre eles, dialoga sobre os nossos sentimentos, sobre a nossa relação, né, as crianças ali com os pares e os adultos ali também, em vários momentos a gente pôde testemunhar, presenciar a escola parando, né, para todo mundo para olhar para essa tela. E não é só uma tela, né? É o encontro de muita gente ali partilhando essa experiência. E o depois também, a gente continua compartilhando daquilo que impactou, né? O que o audiovisual acabou provocando em nós. Então, assim, é uma experiência muito bonita e eu lembro muito claramente quando eu pude ter contato com vocês, né? Quando chegaram lá, e eu me dei conta de que a escola estava desenvolvendo um projeto com cinema, e dentre as atividades nós tínhamos o Cineclube, e aí poxa, quando você compartilha de que a gente poderia abrir esse espaço para agregar juntar todas essas crianças no mesmo espaço, no mesmo lugar, e poder exibir esses filmes e conversar sobre eles, né, no primeiro momento, aquele impacto, mas tantas crianças no mesmo lugar, será que a gente vai ter condições de viver essa experiência com tranquilidade? Isso vai poder acontecer de fato, né? No primeiro momento, eu pensei, isso não vai dar muito certo. Mas a experiência concreta com essas crianças, né? E aí você me convidou, não, mas vamos experimentar. Eu acho que no teu interior tu falaste um pouco assim, ó, eu sei que você está um pouquinho assustada, mas experimenta que você vai ver. E aí eu nessa experiência com as crianças, né? Esse pedagógico que não tem só um público, não está ali só as crianças. É o adulto, é a criança, é todos que estão ali, é todos os sujeitos que fazem a escola. E dentro e fora da escola. Porque quando as crianças
elas são convidadas a produzirem suas imagens, a construírem seus repertórios dentro desse território, da sua casa, do território, do quilombo como um todo, né? E traz para esse lugar, para esse momento da experiência cineclubista, e exibe ali naquela tela os que estão aparentemente fora, né? Se incluem, eles reconhecem ali, aqui é a minha comunidade, aqui é o meu lugar, eu estou inserido nesse lugar, e como isso é potente nessa relação com as crianças. Então, é uma experiência marcante para quem vive esse lugar, quem troca, né? Quem se lança nessa relação com o outro. Então, assim, para mim tem sido, foi desde então, né? E tem sido essa experiência linda que mexe muito com a dinâmica da escola. Por isso, quando você fala que mobiliza toda a escola de fato, tira a escola desse lugar, dessa rotina, muitas vezes engessada, né? De cada coisa no seu lugar, cada coisa no seu tempo. E isso tem que ser colocado aqui, às vezes a gente nem indaga, né? Por que tem que ser colocado aqui? Será que a gente pode pensar agora um pouquinho diferente? E quando a gente junta esse grupo e começa a motivá-los, né, ou pelo menos convidá-los a pensar sobre, a partir daquelas imagens ali em movimento, a pensar sobre o próprio território, sobre o movimento da própria escola, porque foram exibidos não só os filmes, né, que a gente tem acesso nos muitos repositórios aí, mas também as produções das crianças, as produções que elas elaboraram dentro do espaço escolar e fora desse lugar, né? E aí o território como essa grande escola. De repente a gente entende que a escola não é só aquela caixinha que está ali, aquelas 4 paredes que estão ali, não. A escola é todo o território, porque todo o território cabe nessa tela. Então ela abriu, rompeu com muita coisa, disse, olha, cabe mais gente aqui nesse lugar. E a gente pode pensar com quem está aqui fisicamente, e a gente pode refletir sobre quem fisicamente estaria fora, né? Mas que se encontra aqui conosco nas exibições que as crianças, nos recortes dessas imagens que as crianças nos apresentaram. Então, assim, eu sou apaixonada por essa experiência, porque ela primeiro me alcança. Sobretudo, ela primeiro me alcança. Quando ela me alcançou, e aí eu fui me entregando nessa relação com as crianças. Então, é um pouco isso também. A Val fez uma declaração de amor ao Cineclube aqui. Olha, depois dessa experiência com esses meninos, eu digo meninos porque são tão jovens, né? Minha vida, assim, foi um marco. Eu digo que eu tenho uma trajetória de experiência profissional antes e depois dessa experiência com o cinema, com o Cineclube, e quem me apresentou este cinema e esta experiência cineclubista está aqui nessa telinha, aqui junto conosco, nessa roda de conversa. Olha, é realmente para mim emocionante ouvir tudo isso, né? Eu que não tive presente, não fiz parte dessa experiência e que não estou tanto dentro da escola, né? Estou mais fora da escola, mas eu sempre procuro, pelo menos, estar em contato e estar atualizada em relação à infância, né? As crianças, né? Estar próxima, estar perto, estar entendendo o seu desenvolvimento, estar estudando, estar observando e usando isso para a minha prática, né? E quando você falou eu tive 2 experiências muito interessantes, uma relacionada com escola e uma relacionada com um auditório de cinema. Foram 2 experiências que me vieram à cabeça que eu achei que valia a pena.
Eu sempre, como produtora, quer dizer, sempre procurei, mesmo na hora que eu seleciono os filmes e tudo isso, a gente tem vários critérios, várias maneiras de selecionar, e a gente está pensando um pouco diferente de todo esse alcance que vocês enxergam, não que eu não enxergue, de que essa transformação entre as pessoas, o comungar, o assistir junto, o diretor junto com o servente, com as crianças, a expressão e o extravasar de todos os sentimentos ali, todos juntos. Claro que eu entendo tudo isso e acho o máximo, mas o meu foco está mais assim, o que eu vou mostrar, né? Que tipo de conteúdo eu vou mostrar e o que mais ou menos eu imagino que eu posso provocar, né? Porque cada um é um, né? As infâncias são muitas, as crianças são muitas e as pessoas são distintas. Então, claro que a experiência de cada um individualmente é diferente, apesar do assistir em grupo, né? E a gente fez uma experiência há muito tempo atrás que foi linda e eu não consegui repetir porque não tive escolas com abertura suficiente para realizar. Essa abertura foi conseguida na Escola da Vila, que foi, ainda hoje, mas foi num passado uma escola que foi um modelo muito importante em São Paulo e acho que para o Brasil. E essa escola permitiu que a gente fizesse uma experiência. Nós pegamos os alunos mais velhos, de 10 anos, 11 anos, e convidamos eles para prepararem uma sessão para os pequenos de 4, 5 anos. Então, nós apresentamos um leque de conteúdos diferentes, de animações, de programas, de curtas, e falamos, olha, vocês vão ter que produzir uma sessão de cinema para os pequenos. Vocês vão ter que fazer aqui um festival. Vocês vão ter que selecionar, vão ter que depois chamar eles, mostrar o que vai acontecer, preparar pipoca, tudo por conta de vocês. Foi a coisa mais incrível, porque esses maiores, selecionando aquilo que eles achavam que os pequenos poderiam ou não assistir, aquilo que eles poderiam ou não se interessar, foi de uma riqueza. Nós fizemos 3 ou 4 sessões onde a gente apresentava os curtas e os filmes, e eles diziam, não, isso daqui eles não vão entender nada. Vamos selecionar esse aqui. Era muito engraçado a postura deles frente aos pequenos. E depois eles produziram os cartazes, eles fizeram as chamadas, eles fizeram a pipoca, eles fizeram a apresentação e fizeram a conversa depois da exibição dos filmes. Dentro da escola, isso foi incrível. O que movimentou a escola foi incrível. Todo esse processo acho que demorou uns 2 ou 3 meses, e aí eles prepararam tudo. Depois que eles assistiram e que foi tudo aquilo que foi maravilhoso, eu fiz uma sessão com os pais da escola, porque tudo isso foi informado aos pais e às famílias e tal. Quando eu cheguei para conversar com os pais estavam assim, o que vocês fizeram? Essas crianças não param de falar nesse assunto. Elas não dormiam, elas diziam, que filme que vocês mostraram? O que aconteceu aí? Então, foi muito bacana conversar sobre o poder da imagem, o poder das histórias, e a movimentação de tudo isso, quer dizer, a própria curadoria, a produção, a preparação. Isso foi um trabalho lindo que a gente fez na Escola da Vila, faz muito, muito tempo. Isso foi uma das experiências. A outra experiência aconteceu, eu fui convidada para um festival que tem lá em Florianópolis,
E uma das diretoras do festival, ela produziu um curta. Na época, eu estava envolvida com uma iniciativa do Ministério da Cultura chamada Curta Criança, né? Na época, eu era presidente da TVE, e eu tive uma abertura no Ministério da Cultura, e eram outros tempos, né? E nós conseguimos fazer um edital, onde a gente dava muito pouco dinheiro, não era muito dinheiro, mas foi o primeiro edital de conteúdo infantil, de cinema e conteúdo infantil. E a gente convidou produtores e criadores de todo o Brasil para fazer histórias brasileiras para crianças brasileiras. Histórias brasileiras onde uma criança seja protagonista da história. E dentro desse contexto, essa diretora de Florianópolis fez uma história chamada O Sumiço da Coroa, um curta, que eram curtas de até 15 minutos, uma história brasileira onde a criança era protagonista. Era uma história que se passava no Dia de Reis, lá numa comunidade da Lagoa, uma comunidade litorânea, né, lá da Lagoa, onde se faz a festa de Reis toda, e tinha o sumiço da coroa de Reis, era toda uma história. E ela fez essa história na comunidade. Ela usou o padre, ela usou a igreja, ela usou os vizinhos, ela usou as crianças, ela usou todo mundo. E ninguém era ator, tinha um ou outro ator, mas ela fez o roteiro, lá foi filmado, e eu estava na sessão no dia em que esse curta foi exibido numa sala de cinema, numa tela enorme, e na plateia estava a comunidade. Na plateia estava a comunidade, e todos eles estavam ali representando um papel, né? O padre estava representando o padre, a criança estava representando uma criança da comunidade, só que a história era uma ficção, né? Gente, foi tão arrepiante isso, foi tão lindo, foi assim, eu chorei, eu não tinha nada, não me relacionava com aquela comunidade, não conhecia a história, não conhecia nada, mas de olhar a cara daquelas pessoas se vendo na tela e vendo, né, o Dia de Reis e toda coisa, festa que eles preparam, etc., foi lindo. Então, eu acho que, assim, nessas duas experiências, com escola e com comunidade, e com uma produção feita por eles, com eles, e com produções feitas por outras, vindos de outros lugares, a gente conseguiu, nessas duas experiências, chegar muito próximo a esse relato que Valdenise fez, né? Que é essa mágica desse momento. Não é só o filme, não é só o conteúdo, é um pouco de cada um, é um pouco da vida de cada um, e é tudo da vida de todos, né? E isso é um ensinamento que não tem outro jeito de ensinar. É um ensinamento de vida, né? Que você carrega para a sua vida, né? Que te traz muitas questões e sentimentos. Então, eu acho que é isso, né? Como você falou, antes e depois, né? Eu, desde que vi a força e percebi a força do audiovisual, principalmente aquele feito para a criança e que diz respeito àquela criança, minha vida se construiu isso. Minha vida é um pouco, e minha profissão é um pouco misturada nisso tudo. Bom, Beth, você toca muito nessa questão da experiência transformadora, né? É uma experiência que você precisa viver realmente para que ela, de fato, seja compreensível e gere um movimento interno, né? Tanto individual quanto coletivamente, né? Um ponto que vocês trazem, que eu acho que é muito legal, assim, trazer um insight que me veio dos seus relatos, diz respeito a essa participação na cultura, que é possível intensificar através do audiovisual, né? Se a gente pensa a cultura como, digamos assim, a matéria-prima, né, da educação, mas também das artes, né,
a cultura que a gente produz e elabora e reelabora constantemente, né? Então, quando a gente pensa o audiovisual, especificamente na escola, né, a gente está pensando nessa janela que se abre para a gente poder acolher a própria cultura, mas também articular com outras culturas que podem chegar na escola, né, através dos diversos filmes, das curadorias que a gente pode produzir, né? E aí, nesse sentido, a gente está pensando uma experiência que ela é intercultural, né, e ao mesmo tempo em que ela fortalece os vínculos comunitários, né, a relação que as crianças estabelecem com a própria cultura. Isso é uma coisa que sempre me marcou nos nossos trabalhos, é que no início a gente investiga, né, o repertório audiovisual das crianças e, em geral, ela é constituído por repertório é constituído por novela da Globo, filme de super-herói, né? Enfim, referências audiovisuais da televisão, né? Da televisão comercial. E aí a gente, através do Cineclube, apresentando conteúdos curtas-metragens brasileiros, vários filmes que a Beth já produziu, ou já exibiu também. Mas, enfim, apresentando essas referências outras, a gente alarga, né, o repertório, né, cultural das crianças e elas passam a se perceber como potentes, né? Elas podem produzir. E a partir disso, quando começa a chegar as imagens da comunidade na escola, a gente está produzindo outros modelos, né? A gente está me chamou muita atenção nas nossas experiências, por exemplo, a relação que as crianças passaram a ter com os mais velhos da comunidade no quilombo que a gente trabalhou, né? O quilombo do Ipiranga. Os mais velhos têm uma presença muito importante. E a partir do momento em que elas aparecem na tela dentro da escola, existe ali uma espécie de fortalecimento, né? Da construção desse modelo de referência, que não é mais aquele da TV, da novela, mas é alguém mais próximo, né? É alguém com a qual eu posso me relacionar, né? Sim, é verdade, Felipe. Enfim, eu ouço vocês falarem, né, e fico com uma palavra, né, assim, que representa muito o Cineclube, que para mim é o encontro, né? O encontro com as pessoas, o encontro com os filmes, o encontro com a comunidade, tudo isso ali, né, nessa relação que se dá, né, num espaço com os filmes, né? Tanto essa experiência que Val contou, as experiências que Beth compartilhou, e é simples aí, é conjugar algo muito simples e muito grande, né? Na medida que reverbera esses exemplos que vocês trouxeram, né? Mas eu fiquei aqui ainda querendo saber um pouco de Val, né? Especificamente como o Cineclube como esse espaço de socialização e aprendizagem com os filmes, né? Então, eu queria um pouquinho ainda saber de tu, Val, assim, que você pudesse, porque você fez agora, né, uma pesquisa com o Cineclube, né? Pensando nessa experiência que você teve lá na Escola José Albino Pimentel, com as crianças, né? E aí eu queria que tu pudesse compartilhar um pouquinho com a gente como foi essa tua trajetória com o Cineclube, né? E mais diretamente da tua pesquisa, né? E assim, pensando nessa partilha para inspirar professoras que estão agora nos ouvindo e que, enfim, de repente são tocadas para fazer essa experiência na escola, sabe? Então, Ana, à medida que vocês foram compartilhando, eu fui pensando também, né, como as crianças elas nos surpreendem quando a gente permite, né, se deixar conduzir por elas e permite mesmo que ela assuma esse lugar de sujeito que participa ativamente, que é protagonista nesse processo, né? E como elas nos conduzem nessa relação que elas conhecem, no caso lá do Buruji e Ipiranga, né? São os 2 quilombos que a escola atende, né? Porque está na interseção entre esses 2 quilombos. Então, como as crianças elas conseguiram nos surpreender
colocando para nós essa experiência que é a experiência cotidiana delas, né? Elas se relacionam com esse quilombo cotidianamente, com esses sujeitos que lá estão, mas que quando a gente traz essa linguagem audiovisual, a gente socializa esse lugar, né? A gente universaliza essa experiência, porque ela alcança outros territórios, outros lugares, enfim, quando a gente traz nesse formato de se permitir que essas crianças produzam suas narrativas, que é o que aconteceu lá no José Albino, que elas não apenas elas visualizaram, né, estiveram conosco ali partilhando dos filmes que já estavam prontos, mas tiveram a oportunidade de elaborar suas produções e exibirem, questionarem e dialogarem sobre elas. Essa experiência é uma experiência que é extremamente enriquecedora para todos os que estão ali, né? E para mim ela foi uma experiência que me chamou a atenção, então, e a partir daí eu comecei a indagar, né? Como é que essas crianças de fato se relacionaram com o cineclube? Com esse cineclube nessa escola quilombola, nessa escola que está dentro desse território, né? E os achados, eles apontaram, né, que esse lugar é o lugar para elas do brincar. Elas estão ali porque elas estão motivadas pela experiência do brincar, do conviver, do dialogar, né? Como isso é pulsante, é potente para essas crianças, né? Eu quero esse lugar porque eu quero o lugar do diálogo, não o diálogo, né, que é conduzido por um conteúdo definido, que me pedem para conversar sobre eles, mas dialogar daquilo que eu, como sujeito, como criança, posso partilhar da minha experiência, das minhas infâncias, aqui, nessa relação com as pessoas que aqui estão. Então, quando a gente permite, né, se dá o direito e dá à criança esse lugar, né, elas ocupam e elas vivem conosco e nos tocam profundamente. Eu acho que é muito isso, é muito esse lugar da gente se permitir nessa relação com elas e se entregar, né, para ver com elas, não só olhar para a tela e observar esse cenário, né, e esse sujeito, mas ser tocado por elas, nessa narrativa que elas vão construir, né? Através, às vezes, de exercícios tão simples que uma fotografia narrada, por exemplo, né? Quando elas sentam numa roda de conversa com os idosos daquela localidade e convidam a narrar suas histórias e como atentamente elas estão ali envolvidas nesse processo. E depois, nessa experiência cineclubista, elas se reportarem a esse lugar, a esse movimento. Então, assim, as crianças, elas nos surpreendem, mas elas nos surpreendem, sobretudo, porque a gente se abriu, né, também, a gente quebrou as nossas couraças internas para sair desse lugar de eu defino o tempo, a hora, os conteúdos, para dizer, vamos construir isso juntos? Vamos construir essas narrativas juntas? Vamos construir esse lugar dessa experiência cineclubista juntos? Então, quando a gente chega nesse movimento interno, por isso que eu digo que a experiência cineclubista é a experiência, sobretudo, desse movimento, né, de cada um interno, mas também do se permitir. Então, no trabalho que eu pude desenvolver dentro, né, de uma pesquisa, da dissertação, as crianças apontaram o tempo todo, né, nos achados que a gente pôde se aproximar. Eu quero o cineclube, mas eu quero o cineclube porque aqui é lugar da minha fala, porque aqui é lugar em que eu posso me ver e ver o outro, porque aqui eu posso brincar, eu posso sorrir, eu posso chorar, eu posso até gritar.
Ainda que nos corredores a gente escute às vezes, né? Val, que zoada é essa? É a nossa experiência, a experiência das crianças, né? Nesse lugar que eu posso gritar diante de uma imagem, diante de uma cena, eu posso chorar, eu posso silenciar também. E elas disseram isso, olha, é por isso que eu gosto da experiência cineclubista, porque é a experiência sem amarras. Durante pelo menos 1 hora, eu posso viver dentro desse espaço aqui o que eu quiser. Tocado por essas imagens, eu posso aplaudir e eu posso não aplaudir. Eu posso dizer que gostei e eu posso dizer, não, isso não me chamou a atenção. E esses sentimentos, né, elas conseguem verbalizar, elas conseguem ir materializando isso através da linguagem. É muito, muito interessante essa questão toda que você fala, porque, enfim, uma vez em contato com um conteúdo, com uma produção, com um filme, né, com uma história, uma narrativa audiovisual, você começa também, proporciona essa possibilidade deles construírem a história, né, e deles e isso, né, a apropriação dessa linguagem e a forma de fazer, né, também organiza e cria uma dinâmica dentro do grupo que é bastante interessante, porque todos estão trabalhando, todos estão construindo juntos, mas cada um tem uma função, cada um tem o seu lugar, um não pode falar em cima do outro. Então, tem uma movimentação para a construção dessa história, dessa narrativa, que eu acho que traz vários aprendizados também, né? Que é o fazer cinema ou fazer vídeo, se também não tiver um mínimo de organização ali, não sai. E eles tanto acho que querem fazer isso, então eu acho assim, que a experiência, além do assistir, tem a experiência do fazer, que também traz toda uma forma de trabalho conjunto e de que, enfim, a gente sabe que cada um tem seu lugar, porque se todo mundo quiser ser diretor, não vai dar certo. Se todo mundo quiser ser ator, também não vai dar certo. Quer dizer, cada um vai precisar ter o seu papel, e isso eu acho que é um aprendizado, né, para a vida como um todo, né, porque é um trabalho de equipe, mas um trabalho de equipe organizado, onde cada um tem sua função. Então, isso é um elemento educativo, né, em si, né, e eu acho que eles se compenetram disso e é interessante como que isso se dá, o pouco que eu já vi, né, vocês têm mais experiência nisso do que eu, e ao mesmo tempo o fazer também lhe dá uma perspectiva de olhar o que já está feito de outra forma. Ao ver um filme profissional ou um curta novo, depois deles terem passado por a experiência de fazer, eles vão olhar aquilo diferente. E ao olhar aquilo diferente, quando eles forem selecionar, e eu vou nessa direção da televisão, né? Quando eles forem selecionar alguma coisa na televisão para assistir, uma vez que eles tiverem a prática da discussão, do debate, do fazer e de tudo isso, eles vão selecionar diferente. Eles vão, acho que ter um pouco mais de exigência e de critério. Podem até assistir alguma coisa que a gente talvez não recomende tanto, mas eles vão saber se aquilo não é tão bom, ou então é ótimo porque isso ou porque aquilo. Então, eu acho que
por mais que a gente está falando dessas escolas que são nesses lugares, que são os quilombos, que são lugares mais afastados, que estão fora um pouco de uma realidade mais urbana, digamos assim, mesmo assim, quer dizer, todos são atingidos pela televisão, todos são atingidos pela mídia, e saber lidar com a mídia, saber entender os layers, né? Quer dizer, todas as camadas que trazem uma mensagem que não é uma mensagem pura e simplesmente, é importante para a criança, é importante para a formação, é importante para o seu futuro e para o seu desenvolvimento. Então, essa prática que tem todo esse lado comunitário, de congraçamento, de extravasar seus sentimentos, suas opiniões, de ser sua voz e tudo isso, ela traz ainda muito mais ensinamento, eu acho. Principalmente na atualidade, no mundo que a gente vive. Muito bom, Beth. Você abriu uma outra porta importantíssima, né? A gente pensar nessa formação de repertório associada a uma educação midiática, né? Alfabetização midiática. Isso é muito importante hoje em dia, né? E agora, chamar atenção também para que esse engajamento, Val, que você relata, essa motivação que leva ao protagonismo estudantil, né? Ela também pode ser canalizada numa direção de uma, digamos assim, de uma articulação com a experiência em sala de aula, e a gente viveu isso juntos também, né? Porque a gente pensa um pouco, a gente pode pensar essa experiência mais disruptiva, né, associada, quando comparada a uma educação mais tradicional, mas a gente também pode pensar numa experiência cineclubista que se presta a uma reflexão crítica sobre um problema da comunidade, né, sobre algum problema que a escola está vivendo, como o exemplo que a Ana trouxe, né, de trabalhar a questão do recreio escolar, né? Então, nesse exemplo, por exemplo, a gente trouxe um filme, O Fim do Recreio, é um filme que, assim, extremamente politizado, né? que aborda a questão do protagonismo político das crianças, né? A partir de uma relação com o recreio escolar. Ao mesmo tempo, trouxemos filmes de uma proposta mais de sensibilização, e depois um videoclipe em que criança não trabalha, né? Criança brinca, não trabalha, porque naquele contexto rural, as crianças começam a trabalhar muito cedo. Então, ali a gente não está apenas jogando uma bomba no formato tradicional da educação. A gente está canalizando ali, digamos assim, focalizando, né? A gente está animando um debate, uma reflexão crítica, né? E que, por sua vez, pode se desdobrar em atividades interdisciplinares, atividades na sala de aula, produção de textos, né? Então, veja, a gente está abrindo muitas portas aqui, né? Acho que sim. Muito. Esse é o barato do cineclube, né? É esse potencial transversal, né? E aí cabe ao grupo da escola promover esses arranjos, né? Com base nas intencionalidades pedagógicas, né? Então, eu estava lembrando aqui, Felipe, interessante, Beth, que durante toda a construção na escola, né, o movimento nosso, a nossa rotina, e a gente vai vivendo também algumas experiências de eventos e tudo mais, e os registros vão acontecendo, né, porque está sempre com o celular a postos e fazendo esses registros. Às vezes, esses registros ficam armazenados em determinado lugar. Às vezes, eles se perdem, né? Até os adultos mesmo, porque quando a gente pensa assim, as crianças produziram, mas não só as crianças, né? Porque, por exemplo, na experiência cineclubista, todo esse repertório de imagens que é o movimento espontâneo da própria escola, né? Em alguns momentos, eles também foram exibidos nas atividades desses horários que a gente, né, como atividade cineclubista ali. E é interessante a gente perceber também esse movimento da própria escola, né? O se ver. Olha como é que a gente vive nesse lugar. Olha as atividades que são também vivenciadas aqui, né? E como nós conseguimos, e aí cada um faz o seu registro a partir do seu olhar, do seu recorte. Claro que também intencional, mas são produtos que são construídos nessa rotina, que aí é dentro e fora da própria escola, né? A gente
um movimento que a criança também, em casa, por exemplo, nós tivemos a oportunidade, durante esse período, né, pandêmico, a gente tivemos a oportunidade de fazer algumas experiências de atividades de cineclube, claro, com algumas limitações, porque nem todas as crianças elas tinham essa disponibilidade de ter acesso à internet, um computador disponível para ela, um celular. Nós tivemos enfrentamento de limitações nesse sentido, mas foi possível viver em alguns momentos a experiência cineclubista. E as crianças trouxeram as imagens, elas apresentaram, por exemplo, o jardim da casa, a horta da sua casa. E aí a gente pôde também dialogar sobre esses registros que eles fizeram, né? Então, pensar sobre esses registros, pensar sobre o meu olhar, desnaturalizar um pouco também esse olhar, né? Por que a gente fez esse recorte? Por que a gente trouxe essa imagem que está posta aqui? Como é que a gente construiu isso? E cada um foi relatando um pouco. Então, assim, eu penso que a experiência cineclubista é uma experiência que congrega muita coisa, né? Que traz essa possibilidade dos nossos muitos olhares e dos nossos muitos sentimentos, e olhar para eles também, né? Uma das cenas em que as crianças fazem o registro, né, de um dos curtas que elas produziram, eu estava sentada ao lado de uma delas e ele disse assim para mim: Val, essa cena aí, tá vendo essa cena aí de cima da árvore? Fui eu que fiz. Foi? Que bom. Então, assim, quando ele disse isso, eu fiquei olhando assim, eu falei, olha, ele olhou para aquela imagem, mas ele não viu só uma imagem. Ele se viu naquela imagem. Ninguém viu. Ele não estava ali, o rostinho dele não apareceu, porque ele estava registrando aquela imagem. Ele estava dentro e fora. Ele estava tomado por aquela imagem, mas ele disse, essa autoria é minha. Nossa, e foi só um cochichado, assim, durante o cineclube. Foi só assim no pezinho do ouvido. Val, tá vendo assim? Essa imagem aí, essa cena aí, fui eu que fiz. Fui eu que registrei. Então, assim, como isso, ele é potente, né? E vai trazendo para essa criança essa leitura. Eu posso. Eu posso produzir, né? Essa é a minha autoria. E essa autoria é bonita. Ela é bela. Eu me orgulho disso. E para a criança, que muitas vezes suas produções passam desapercebidas por alguns, né, ocupar esse lugar, né, de saber que aquilo que elas constroem tem um significado muito importante para a vida dela e para a vida daqueles que ali estão também, né? Porque a história é a história sendo registrada no cotidiano. Ele está ali dizendo que ele, né, fez um recorte da realidade e ofereceu a todos, né? Então, o que todos estão vendo é o que ele construiu, né? A forma que ele viu aquela realidade está sendo compartilhada por todos, né? Isso é muito importante mesmo. Tem um aspecto que eu queria só, assim, trazer aqui, porque eu fico pensando sempre nisso, né, de quem está ouvindo a gente, e professores que podem estar se animando, né, com essa possibilidade de realizar um cineclube na escola, né. E aí tem um aspecto que também ouvindo vocês, me veio uma lembrança muito forte, né, que esse lugar da escuta das crianças, né, e assim, um lugar para a gente ouvir realmente, nós adultos, educadores, ouvir o que as crianças têm a dizer, né? E essa para mim, é uma questão importante, porque está nesse lugar da oralidade, né? Desse eu posso falar, né? Assim, eu acho que é um aspecto que me chama muita atenção, nesse lugar do cineclube na escola, né, da confiança que as crianças têm, né, desse espaço, né, em que elas estão todas ali, e normalmente são, pelo menos as experiências que a gente teve, são grupos grandes, e elas têm uma confiança de estar ali e poderem falar o que elas sentiram em relação aos filmes vistos, né?
E isso para mim é muito muito importante, assim, pensar, né, se uma dificuldade que as professoras podem, sobretudo professores da infância, né, da primeira infância, ou professores do Fundamental 1, assim, uma dificuldade de pedir para que as crianças se expressem, né. E aí a gente viu justo o contrário, né, Val, que a partir dos filmes, o quanto elas abriram, assim, para falar, se expressar, e chamando muita atenção, assim, das professoras, quando viam, né, que: bom, na minha sala essas crianças ficam, eh eh, envergonhadas, enfim, não se sentem à vontade. E no cineclube não, isso se abre, assim, me parece uma coisa importante, assim, de ser destacado, sabe. Ana, tem dois elementos aí, a partir da tua fala, que eu acho que é imprescindível que a gente atente para eles. O primeiro é o nosso silêncio. Acho que nessa experiência eu pude perceber que o maior desafio nosso, enquanto adulto, né? De silenciar, de silenciar para ouvir, para deixar que a criança ocupe esse lugar da fala. Né? Agora é a vez, se você pode ocupar esse lugar, agora é seu. Aqui agora a gente abre para essa roda de conversa. Como a gente está fazendo aqui agora, né? A gente está ouvindo um ao outro, se entregando nesse processo. Então, esse é o primeiro desafio, é a gente silenciar, porque na escola parece que a gente internalizou que o tempo todo a gente precisa estar falando, né? É como se a gente tivesse o tempo todo que está no movimento de comando, de orientação, de dizer, coloca aqui, fica aqui. E quando na experiência cineclubista a gente silencia, aí a gente, como? Aí na sala ele não falava muito, e por que agora está falando tanto assim? Talvez a gente precise se enxergar um pouquinho nesse processo. Né? Não, será que não precisa um pouco do meu silêncio para se deixar levar nesse processo? Porque as crianças falam, elas falam. Elas, quando têm a oportunidade de dialogar, e a experiência também entre os pares, né, Ana? Quando eu pude identificar, né, a partir da fala de vocês, de que nós estaríamos ali com um grupo grande de crianças, eu pensei, isso não vai dar certo, não vai. Muita criança no lugar só, vai ser uma barulheira sem precedente. E aí a gente percebe agora, né, depois da pesquisa, que não é bem assim, não, pelo contrário, as crianças, elas sabem também aprender a esperar a sua vez. Elas são capazes de aprender a esperar a sua vez. Olha só, eu aprendi isso depois já de alguns aninhos na frente, né? Elas podem e elas são capazes de aprender muita coisa ali nesse lugar. E elas são encorajadas pelos seus pares, né? Então a gente percebe que quando uma criança começa a falar, a outra parece que diz, bom, se ela falou, eu também posso. Então, e se a outra falou e a minha vizinha falou, eu também posso falar. E aí eu concordo e eu discordo. Eu posso até discordar. Então, esse encorajamento nessa relação com os seus pares, eu acho que é fundamental a gente perceber isso. E essa nossa quietude, né? Uma das coisas que a gente pode... mas os filmes que nós vamos exibir, a Ivete vai conversar um pouquinho mais conosco sobre a questão dos critérios, né? Da importância da gente sermos bastante atenciosos nesse aspecto. E será que elas vão gostar dos filmes que nós vamos exibir, os curtas? Porque, às vezes, na maioria das vezes, vai muito numa direção que elas não estão muito acostumadas. Mas o gosto é uma construção, e esse contato com essa obra que está sendo ali apresentada, e elas vão também fazendo as suas leituras, e vão se aproximando dessas obras, e vão aprendendo a gostar, e vão aprendendo a partilhar, e que a experiência cineclubista ela é antes, durante e depois. Porque nos corredores, quantas vezes a gente, e nas salas, né? De aula, a gente, quando elas voltavam, elas continuavam conversando. Elas resistiam, sempre diziam, nós sempre dizíamos, né? Não há obrigatoriedade nenhuma de registro.
Vocês não são obrigadas a desenhar e a escreverem, mas se vocês quiserem, vocês fiquem à vontade. E quantas delas registravam do seu jeito. Essa semana, né, na última sessão Cineclubista, eu recebi uma cartinha, aquelas que a gente recebe com a letra assim, que você tenta decifrar um pouquinho como é que está ali, mas ela leu para mim assim, eu gostei. Só isso, eu gostei. E eu guardei com muito afeto. Só foi uma criança de umas 150, porque eu fiz nos 2 turnos, uma cartinha. Toda enroladinha assim, toda embrulhadinha, só tinha assim lá dentro. Eu gostei. Só dentro. Eu gostei. Isso é lindo. Por isso que eu sou apaixonada. Olha, essa coisa da escuta, né? Enfim, eu vou ter que falar, né? Mas tá essa questão da escuta infantil, do lugar de voz da criança, que a criança tem que ser escutada, né? Vamos ouvir as crianças. Isso é um mantra que está nos nossos meios, né? Hoje, né? Que se descobriu um pouco que a infância é esse momento tão especial. Que bom, né? Mas me ocorreu que todo mundo fala em escutar a infância e não fala como. E aqui eu acho que está explícito o como, né? E o mais interessante do momento do depois da fruição da obra, né? É justamente o tal negócio assim, ó, aqui não tem certo nem errado. Você pode dizer o que você quiser, o que você sentiu, porque o que eu acho é diferente do que ele acha. E o que ele acha não é certo e o que eu acho não é errado. Então, eu acho que o medo da expressão, né, de se expressar, que a escola traz muito isso, é essa coisa, né? Errei, acertei, vou falar besteira, não vou falar besteira. Mas isso não ocorre só com as crianças. Isso é uma metodologia que nós, no ComKids, no nosso trabalho, a gente usa também com os adultos. E usa também com os produtores e usa também com os grupos de discussão. Porque a gente tem vergonha, né, de falar uma besteira. Eu achei, por exemplo, que aquele personagem estava mal colocado, aquela fala na boca dele não fez sentido. Mas eu tenho medo de dizer isso, porque quem sou eu? Né? Não sou o diretor, não sou o escritor, não sou. Mas, se eu senti isso, se eu pensei aquilo, é legítimo que eu me expresse, que eu diga, e que isso, de repente, uma outra pessoa diz: sabe que eu concordo com você? Eu achei isso também. Isso também eu pensei. Então, isso é muito importante na vida, não é? Claro que com as crianças é uma prática que eles vão carregar para a vida, né? Mas hoje, esse tipo de dar voz, né? Nesse tipo de situação e através de uma história, de uma narrativa, de uma imagem, é uma técnica muito boa, né? É um como, né? Vamos ouvir as crianças, né? O que é ouvir as crianças? Ficar perguntando, ficar... O que é ouvir a criança? Então, está aí uma prática linda, né? De ouvir a criança. Beth, muito bom, assim, você relatou agora, né, um trabalho em grupos, né, de discussão, citou o trabalho do ComKids. Pode pegar o gancho e falar um pouco sobre o trabalho da Maleta ComKids. Que trabalho que você faz ligado a essa questão da curadoria, né? Você compartilha critérios, tem dinâmicas. Como é que funciona esse trabalho? Como é que você forma, né, mediadores, professoras, para lidar com os Eu acho assim que ainda formei pouco, a gente precisava formar muito mais gente, né? Mas como a gente está buscando a qualidade, ou a gente está buscando o que é o melhor filme para as crianças, né? Que possam disparar todas essas questões, ou todos esses sentimentos, ou toda essa riqueza
né? A gente um pouco perseguiu, há um tempo atrás, numa pesquisa, que acabamos chegando nos critérios de qualidade. A gente brincou, né, que eram os 10 mandamentos de qualidade. Isso foi uma pesquisa feita há mais de 15 anos atrás, dentro do Mediativa, e essa pesquisa reuniu uma série de programas e conteúdos que passavam na televisão, ouviu as crianças sobre o que elas achavam, e depois nós ouvimos os pais também assistiram os mesmos programas, e daí nós cruzamos a informação. E nesse cruzamento tinha por que é bom, por que é ruim, por que gostava, por que não gostava, o que isso trazia de positivo, o que trazia de negativo. E dali saíram os 10 mandamentos de qualidade. Hoje, no site do Mediativa, no site do Conquiste, na verdade, a gente reviveu isso, porque a gente falou, 15 anos depois, será que os mandamentos da qualidade ainda são os mesmos, né? E realmente a gente viu que estava faltando muita coisa, porque hoje tem tantas outras discussões postas, né? E que essa questão do que é qualidade e o que é o melhor depende muito, né? Do lugar, do tempo, da hora, né? Então, claro, eu posso fazer uma curadoria, mas provavelmente aquela professora que vai ter aquele leque de filmes na frente, ela vai saber selecionar o que é melhor para aquela turma naquele momento, porque é ela que está convivendo, ela que está vivendo, e o que vai ser, o que vai ser o momento da qualidade ali na hora que ela selecionar. Mas assim, de uma forma mais geral, né, se a gente quiser falar de qualidade, eu tenho que abrir um documento aqui, mas eu estou perdendo a tela, mas vocês estão me vendo, né? Uhum. Hoje, a gente revendo um pouco esses 10 mandamentos, né? Então, a gente costuma dizer, quando a gente vai ver um conteúdo, né? Isso não tem ordem, tá? Eles são 10, mas não tem ordem. Mas se o conteúdo ou a narrativa tiver pelo menos uma meia dúzia desses 10, ela já é boa, né? Então, por exemplo, a representação das várias infâncias, né? Mostrar essas várias infâncias que existem e não uma só, já é uma curadoria de qualidade, né? Na hora que você selecionar os filmes e conseguir mostrar as mais diferentes infâncias, por exemplo, que habitam hoje o Brasil, você já está trazendo uma grande contribuição, né? Se você também, pensando num outro item, né, num outro elemento, mas mostrar as crianças conectadas com a sua própria cultura, ou conectadas com a natureza, né? Isso, em determinados ambientes, em determinados contextos, isso tem um valor incrível, né? Para uma criança que vive num prédio de apartamentos, ver uma história onde as crianças indígenas estão caçando na natureza, estão tomando banho de rio, aquilo tem um valor absurdo, né? Quantas conversas podem sair daí? Ou mesmo uma criança do Brasil, a gente conseguir mostrar uma criança, sei lá, da Alemanha, que está brincando num campo de neve, né? Que está brincando num campo de neve, né? Quanta conversa e quanta experiência não pode sair daí, né? Outro elemento é mostrar, né, as emoções, os sentimentos, né? Isso traz uma incrível empatia, né? Alguém que chorou, né? Porque foi como se diz, foi excluída de uma situação e foi chorar num canto, né? Uma história que traga
as emoções e os sentimentos de uma forma aflorada, né? Uma história de uma criança que perdeu um cachorro, que morreu seu cachorro e que ela precisa enterrar aquele cachorro, né? Essa é uma maneira incrível de você trabalhar uma questão como a perda, a morte, né? Os sentimentos, as emoções que envolvem esse tipo de situação. Uma história que possa gerar, por exemplo, identificação, né? Personagens que têm uma atitude, né? Um personagem que tem uma atitude, por exemplo, de realizar um feito, né? De resolver um problema, né? Eu preciso atravessar esse rio, o rio é fundo, mas eu preciso ir para o outro lado, não tenho, mas de repente aquela criança conseguiu uma madeira que fez uma ponte que atravessou e conseguiu atravessar, então foi uma maneira dela resolver um problema, foi uma maneira dela tomar uma atitude, né, para resolver um problema que ela queria. Isso gera uma identificação, isso mostra uma força, mostra uma capacidade, né? E isso feito por crianças, né? Crianças autônomas, que possam resolver um problema sozinha, sem precisar exatamente que um adulto faça por ela. Isso também demonstra uma qualidade, né? A questão, por exemplo, do respeito à criança, né? Os direitos da própria criança, né? Envolvidos numa linguagem ou mesmo numa criança que expresse sua opinião dentro de uma sala de aula, né? Ver isso narrado dentro de uma história, isso cria identificação, né? Isso traz empatia, né? Um programa que gere, ou um conteúdo que gere uma curiosidade, ou um conteúdo também que mostre a relação de uma criança com as artes, de uma maneira geral, com a cultura, com a dança, com a música, né? Isso também, você também está abrindo janelas, você também está apresentando o mundo. Então, o que eu estou assim um pouco querendo dizer com tudo isso, né, é que existem uma série de elementos e a gente pode listar, né, nas questões de gênero, nas questões da inclusão, na questão do racismo. São tantas situações que hoje o mundo está nos colocando, né, que narrar uma história com esse tipo de situação, onde essa questão esteja bem colocada, onde você tenha as crianças como protagonistas, onde a autoestima impere, né? Tudo isso gera muita identificação, porque a imagem é forte, a história é forte, e eu, naturalmente, quer dizer, hoje a gente costuma dizer, a maneira das crianças entrarem na história ou entrarem no audiovisual se dá através do personagem, né? Então, que importante que é selecionar uma história onde esse personagem, né, mesmo que ele tenha aspectos não 100% positivos, por exemplo, mesmo que ele seja, por exemplo, desonesto, né? Vamos que ele praticou um ato desonesto, né? Mas se na coerência dessa história isso tiver uma consequência para a vida dele, isso um super ensinamento, né? Então, dentro das nossas práticas, ao selecionar, voltando à sua pergunta, a gente procura, né, encontrar esse tipo de elemento independente da temática, né? Tem uma coisa que é a temática, tem uma coisa que são os elementos que se constrói uma história com uma certa coerência, e na hora que a gente vai analisar com o grupo, a gente tem ali nossos critérios, né?
E aí esses critérios, que não são os critérios dos mandamentos da seleção nem nada, mas são os critérios da linguagem, a primeira coisa que a gente pergunta é, bom, essa história é uma boa ideia? Qual é a ideia central, né? A ideia central dessa história. A ideia é mostrar que esse menino tinha um cachorro, o cachorro dele morreu, ele não sei, e no final ele brigou com todo mundo porque ele queria ficar sozinho, mas no final ele viu que isso fazia parte da vida, enfim, você contou a história. Então, qual que é a ideia central? A ideia central é falar sobre a morte através da morte do cachorro. É uma boa ideia, é uma boa ideia, essa é uma boa ideia. Então, a gente pode, primeira coisa, saber qual que é a ideia central, o que o filme quis dizer, né? O segundo ponto que a gente vê não segundo, mas não tem ordem, mas assim, a realização. Essa ideia foi realizada. Eles resolveram realizar essa ideia em animação. Foi o melhor jeito de realizar essa ideia? Será que se essa ideia eu fizesse com gente, né, real, não era melhor? Não, não era melhor, porque essa ideia é de um menino que vai para a Lua. Então, na animação vale tudo, levar o menino à Lua na animação. Então, o que você valoriza na animação? Essas ideias absurdas mesmo, que só a animação pode fazer, né? A animação, quanto mais fantástica, quanto mais absurda, quanto mais imaginativa, melhor, porque é só ali que pode acontecer, né? O roteiro, essa história, esse seria mais um elemento. Essa história está bem contada, ela tem começo, meio e fim, porque para a criança precisa ter começo, meio e fim. Você não pode deixar um final totalmente aberto, muito aleatório, porque, enfim, para a criança você tem que construir, principalmente a criança até 7, até 10 anos, você precisa ter uma coerência da história, começo, meio e fim, e tem que ter um equilíbrio entre essas partes. Se apresenta o problema se desenvolve, depois você resolve, né? Depois a gente tem mais um elemento que é a quem se dirige essa história. De repente, essa minha história é dirigida a crianças de 15 anos, eu estou falando de adolescência precoce, eu estou falando de gravidez precoce, eu estou falando, e estou apresentando esse filme para criança de 10 anos, 5 anos. É adequado eu apresentar isso? Então, você tem que ver a adequação, né? Aquela história precisa ter uma adequação para a criança e para a faixa etária, né? Claro que tem conteúdos mais universais, claro que tem histórias mais universais ou mais, digamos, que cabe para todos, né? Que cabe para a família, para qualquer idade, mas crianças de até 3 a 5 anos, né? Elas estão no mundo de faz de conta. E é maravilhoso se trabalhar com o faz de conta, porque essas crianças, elas têm ainda a construção imaginativa muito aberta, né? Quanto mais aberta, às vezes é melhor, né? Brincar desse mundo de faz de conta com as crianças que são menores. Mas quando as crianças têm 12 anos, 11 anos, eu já preciso mostrar histórias que têm a turma, onde eles fazem aventura, onde eles vão se lançar num lugar sozinhos, onde eles vão enfrentar perigos, onde eles vão resolver problemas, né? Isso estimula um pouco o momento que eles estão vivendo. Então, é um pouco de acordo com o próprio desenvolvimento infantil. Então, assim, a escolha, né, a seleção, claro que quanto mais, né, eu assisto, vou aprendendo, selecionar, vou conduzindo o debate, mas eu digo conduzindo é assim. E aí, o que vocês acharam?
você gostou, né? Aí veio aquela menina da Valdenice e falou assim, eu gostei. Daí eu disse, quem mais gostou aqui? Aí alguém levanta e fala assim, eu não gostei. Nossa, mas por que você não gostou? Disse, ai, porque o cachorro morreu. Aí disse, mas olha, depois ele comprou outro, a gente morre mesmo, é assim. E assim vai a conversa, né? E assim a conversa é feita. Então, é, o moderador tem que ficar muito em silêncio, você tem toda a razão, Denise, tem que ficar muito em silêncio, mas ele também não pode deixar a sala muda, né? Então, o que que ele vai provocar e como ele vai provocar, assim, silabicamente, quanto menos possível, mas ele diz assim, e daí, né? Só, e daí? Aquela cova que eles fizeram para pôr o cachorro, estava bem feita, né? Sei lá, qualquer coisa que possa gerar uma conversa e aí vai, né? E aí vai, não deixar o circo morrer, né? Mas, enfim, eu acho que falei já bastante, mas mais ou menos o processo é esse, e a gente pode ordenar e criar e selecionar, sempre pensando, né, quem é o nosso público, com quem a gente vai conversar, onde a gente está, o que a gente quer conversar. Então, Beth, você me fez lembrar uma das sessões que eu fiz lá no José Albino, e a Zaga das Bonecas, eu acho. É quando as crianças, né, elas estão brincando, né, num campo de futebol, e os meninos vêm, invadem e dizem, não, agora é nossa vez, a gente vai ocupar esse lugar. Aí, bem na hora que eles tomaram o espaço, eu parei. Eu falei assim, gente, e agora? O que é que vocês fariam? Mas eu já fiz essa expressão assim. O que é que vocês fariam? Ai, Márcia, as respostas são, vai, eu dava um grito. Será que a gente ia conseguir resolver com um grito? E aí foi fluindo, fluindo. Vamos ver como foi que o produtor aqui conseguiu resolver essa situação. E depois a gente conseguiu conversar um pouquinho. Mas aí chega num momento como esse que a gente precisa perguntar mesmo, sabe, Beth? Gente, e aí? O que é que vocês pensam sobre isso mesmo? E deixa fluir. Porque foi assim, no primeiro momento, foi um atropelando a fala do outro. Eu dava um morro, eu gritava, eu não sei o que falar. E aí, mas e como é prazeroso para a gente também ouvir, né? Essas crianças ocupando esse lugar e dizendo, eu faria isso. Mas aí a gente também questiona. E será que isso vai Dava resolver? certo, né? Será que ia dar certo? Mas isso que você fala, isso é um presente, se tiver mais espaços, né, de busca já nessa organização, né, Mas, mínima, né? Claro sim, eu acho que está num lugar também de uma formação, né, do olhar, né, dos educadores, né, de quem está lidando diretamente nesse aspecto, né, com as infâncias, né? E esses parâmetros que você compartilhou agora com a gente, isso dá uma materialidade para seguir nisso, né? Assim, se eu estou começando a fazer isso, que ótimo eu poder ter acesso minimamente a alguns critérios, né? E claro que isso se aprofunda na medida que eu assisto, né? Como você mencionou, né? É isso, a gente tem que ficar assistindo é. sempre nessa. É um Agora, se vocês, contínuo. os 10 mandamentos da qualidade ou qualquer coisa sobre esse assunto, lá no Conkids, depois o Felipe pode colocar aí um www e dar o link. Tem lá uma matéria onde vão ter esses critérios, onde se fala sobre isso. Já é um jeito de apoiar, de ajudar. E também
aquilo que a gente faz no Conkids com o júri infantil, né? A gente também trabalha nas oficinas com algumas umas fichas, né, de observação, onde depois da conversa as crianças preenchem, né? Então, tem ali uma orientação também nas oficinas com Kids, tem tanto no site do Mediativa como no do Conkids, pondo lá, acho que alguma coisa se acha. Ainda não está completamente organizado, mas alguma coisa a gente acha. Então, Beth, bom, bem lembrado. Eu acho que a gente vai compartilhar sim na descrição, né, do vídeo, onde quer que esteja, né? A gente vai divulgar esses links. A gente também tem um aplicativo que organizamos ali vários conteúdos para ajudar as professoras, e dentre esses conteúdos a gente indica ali muitas plataformas, né, de streaming, né, que são gratuitas e que já compartilham conteúdos já categorizados, né? Isso. Tem algumas pagas também, baratas, enfim. Então, as professoras que estejam entrando nesse movimento agora, e que talvez não tenham muito acesso a conteúdos, tem como começar acessando esses acervos gratuitos, bem estruturados, com conteúdos ótimos, né? E a partir daí vai ramificando, né? Essa habilidade de pesquisa, né? Claro. Né? E essas sutilezas, como você disse, de pegar um conteúdo que não é tão bom, conseguir problematizar, né? Aí vai dando para entrar nesse processo, né? Bom, então é isso. Eu acho que chegando agora no final dessa conversa maravilhosa, né? No qual a gente pode compartilhar aqui com vocês, né? Um pouco da experiência de realização, de organizar um cineclube na escola, né? Então, de entender o cineclube como um espaço de socialização, espaço de aprendizagem com os filmes, né? A gente entrou também para falar sobre curadoria, mediação e tantas outras histórias que foram compartilhadas aqui. E, enfim, eu chego agora já, né, assim, passado esse tempo, para dizer que a gente vai encerrar e trazer um pouco de espaço aqui para que cada um aqui diga a sua palavra final e no desejo de um reencontro, né, para a gente continuar com essa e outras conversas. E é isso, eu quero agradecer. Quem quiser. Bom, eu agradeço, viu? Agradeço muito. Gosto de conversar sobre o que eu gosto de fazer, sobre o que eu acredito, e contem comigo, né? Tenho já experiência e tempo e estou nesse momento mesmo de compartilhar e de poder passar para frente ideias, conhecimento, o que tiver ao meu alcance. Então, obrigada, e eu espero e tenho certeza, acho, né, que essa conversa vai ser útil para outras pessoas. É assim que a gente imagina. Muito obrigada. Então, a minha palavra também é gratidão, sabe? Eu gosto muito dessa roda de conversa aqui, desse distante tão perto, né? Da possibilidade de estarmos aqui juntos nesse momento, partilhando tantas experiências lindas e ouvindo e podendo crescer juntos. É um espaço de muito aprendizado. Então, assim, eu agradeço imensamente o convite, as falas que foram aqui partilhadas, a companhia de Beth, de Ana, de Felipe. Então, muito obrigada. Eu me sinto muito privilegiada de estar aqui nessa noite. Obrigada. Eu também saio com o coração muito esquentado, muito quentinho aqui. Realmente foi assim, uma ótima escolha para a gente abrir essa temporada, né, do podcast, e com pessoas tão queridas e experiências tão importantes, né? Então, saio realmente muito animado com essa conversa, e acredito que a gente realmente vai se encontrar outras vezes para aprofundar, porque a gente só abriu muitas portas aqui hoje, né? E quem gostou dessa conversa pode se juntar nessa conversa também, né? A gente tem muitos espaços de debate, de formação, né? Então segue a gente lá nas redes sociais e a gente vai estendendo esse debate para quem tem interesse, né?
Então é isso, gente. Um grande abraço, obrigado, Beth, obrigado, Val, né? E a gente se encontra em outras oportunidades. Aproveito também para dizer que, se você se interessa por trabalhar com filmes na escola, dizer que a gente tem um canal no YouTube e com em torno de 40 filmes que foram realizados nas nossas práticas com estudantes nas escolas e que podem inspirar o teu trabalho, enfim, inspirar mesmo os teus estudantes. E, por fim, se você quiser conhecer um pouco mais sobre a gente, eu sugiro acessar o nosso site, que é semente.educacãoaudiovisual.com.br. Esse é o podcast Educação Audiovisual na Prática, e a segunda temporada ela está sendo realizada com os recursos da Lei Emergencial Aldir Blanc, da Secretaria de Cultura da Paraíba.